Hello, hello! Muito boa tarde para quem está na América. Boa noite para quem está no Brasil. Na América, gente, é onde eu estou, né? Aqui na Califórnia, que são 3h10, 3h09. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café Sistêmico. Nossa live, gente, que nós retornamos, nossos encontros, né? Eu falo que o nosso bate-papo, nossos encontros. Seja bem-vinda, Marciana. Gente, segunda, quarta e sexta, por enquanto, nesse horário, tá bom? Das 7 horas aí, 7h09 aí no Brasil. Por enquanto, esse horário nós vamos fazer, porque eu tô no fuso horário de 4 horas de diferença. Mas quando acontecer algumas mudanças, eu falo pra vocês. Muito feliz em estar aqui, em compartilhar com vocês, né? Nesse compartilhar sistêmico. E eu fico muito feliz em voltar também com o nosso Café Sistêmico. Então, eu vou mandando aqui os aviõezinhos para que mais e mais e mais pessoas possam estar com a gente aqui hoje. Vamos falar de 3 fatores que impedem a gente de ter uma vida com sucesso e realização. Vamos falar sobre isto hoje. Gente, muito, muito feliz em estar aqui, mandando aqui os aviõezinhos para que mais pessoas possam estar aqui. Nosso Café Sistêmico, voltamos. Voltamos! E voltei para ficar. Ai, ai, voltamos para ficar. E como é que vocês estão? Gente, muito feliz falando aqui também da nossa formação, né? Nossa formação em terapia sistêmica. Aproveitando que estou mandando aqui. Tô falando aí, esperando as pessoas entrarem. Nossa formação está incrível, incrível, maravilhoso. Temos alunas aqui. Depois quero o depoimento de vocês. Incrível, né? Como a nossa formação, gente. Hoje é sexta, sextou. Sextou. Sextamos. Sextamos. Liliane. Tô enviando aqui, gente. Tem só um minuto. Marciana, seja bem-vinda. Jeová, seja bem-vinda. Então, gente, né? Falando um pouquinho agora de início na nossa formação terapia sistêmica, onde nós temos, né, essa possibilidade, é uma possibilidade, tá incrível essa turma. Por isso que eu abri algumas vagas para quem quer estar nesta turma. Olá, tudo bem? Para quem quer estar nesta turma com a gente. Onde, gente, essa formação, as pessoas às vezes têm dúvida. Ai, Paula, é só para quem quer ser terapeuta sistêmico? Não. A formação é quando a gente toma uma nova consciência, primeiro uma consciência do que realmente é essa filosofia de vida sistêmica, né? Então a gente aprende sobre as leis, sobre os princípios sistêmicos, sobre posturas, né? Tudo isso que a gente trabalha dentro dessa filosofia sistêmica, mas o principal, a gente se desenvolve, a gente se trabalha, a gente se trata, seja em que área, né? Principalmente nessa área da ajuda, né? Principalmente nessa área da ajuda. Quem quer seguir esse caminho da ajuda, primeira coisa, né? Eu conheci a constelação há 8 anos atrás e lá eu fiquei 1 ano me desenvolvendo. Então a primeira coisa é a gente se desenvolver, a gente olhar todos nós, né? Carregamos dores, carregamos emaranhamentos, posturas inadequadas, dificuldades, na verdade, na nossa vida hoje, né? E aí, quando a gente toma consciência que existem questões que a gente vem carregando inconsciente, né? Que vem do sistema familiar também, de outros sistemas que também nós estamos inseridos. Quando a gente traz para a consciência, aí sim a gente pode mudar. Gente, não tem nada mais libertador na nossa vida do que o conhecimento e o autoconhecimento. Para mim são esses 2 caminhos. Se eu quero uma vida diferente, se eu quero me sentir realizada. Gente, como eu falei no Café Sistêmico anterior, eu vivia um ciclo de frustrações na minha vida, principalmente profissional, né? E depois que eu me desenvolvi dentro dessa filosofia de vida sistêmica, fiz a formação também, né, como consteladora,
e me trabalhei, tomei essa consciência, hoje eu sou uma profissional muito realizada. Hoje eu amo o que eu faço, gente. Ontem nós tivemos a aula, né, com os alunos, foram 2h30, só pra vocês terem uma ideia. E vai fluindo, e as coisas são leves. E como é que a gente sabe realmente, né? Muitas vezes a gente quer saber do tal do propósito. Como é que a gente sabe? Tá leve, é fluido. Então, é claro que a gente, né, até hoje, eu falo que eu tenho 8 anos do meu processo sistêmico. Mas logo depois que eu saí da formação, eu voltei para minha área, gente. Eu voltei para minha área de desenvolvimento humano. Então, assim, eu me sentia perdida, eu me sentia frustrada. E foi a sistêmica, né, que me ajudou. Seja bem-vinda, que me ajudou a me encontrar, a me descobrir, a desemaranhar, sabe? A tratar essas questões que eu nem sabia que tinha, essas posturas que eu nem sabia que tinha. Então, quando a gente já toma conhecimento que existem leis sistêmicas, e essas leis são leis, eu sabendo ou não, né? Mas quando eu tomo conhecimento, aí eu tenho poder. Gente, o conhecimento é algo que nos dá poder. Porque aí a gente tem poder de mudar e transformar primeiro a nossa vida. Então, a gente transforma primeiro a nossa vida. Então, a gente se cura. Transforma a nossa vida, e é óbvio com a ajuda, né, dos professores, dos mentores, até hoje eu tenho essa ajuda, e depois eu vou ajudar as pessoas na caminhada e na jornada dela, e ainda prosperar. Mas eu falo, primeiro, nós somos terapeutas de nós mesmos. Então, quando a gente se cura, quando a gente se trabalha, quando a gente se desenvolve, é tão bom a gente conseguir, né, ter uma vida mais realizada e mais leve, seja no relacionamento, seja no trabalho mesmo, na vida profissional. A gente passa muitas horas, muito tempo da nossa vida trabalhando, né? Seja na financeira. Teve uma pessoa aqui no Café Sistêmico anterior, de quarta-feira, que ela virou pra mim e falou assim, Paula, eu fico... Porque a sensação, gente, eu fazia isso aqui, ó, andando em círculo. Eu me sentia frustrada o tempo todo. E olha, eu mudava de profissão, mudava de área, na verdade, não de profissão, né? Então, tive lojas, enfim, depois fui mexer com doce, com imóveis também. Funciona. Eu mudava, mas a frustração continuava. Que interessante, né? Porque não tinha a ver com a área que eu estava trabalhando necessariamente. É claro, né, que quando a gente vai nos conhecendo, desemaranhando e ficando, né, tendo esse autoconhecimento, a gente vai fazer escolhas de acordo com nossos dons, nossos talentos, né? E aí eu descobri também, gente, que eu tinha esse, né, que eu não sabia desse talento, que agora eu sirvo vocês também, que é da comunicação. Adoro dar aula, né? Psicóloga eu sou já há 22 anos. Então a parte de escuta eu já desenvolvi lá atrás um pouquinho mais, né? Que logo que eu formei eu comecei a atender consultório também. Eu atendia consultório e funcionária pública. Só que aí no meio do caminho, como eu era funcionária pública, então fui, né? E comissionada fui indo para os outros órgãos, enfim. Eu não tinha a minha vida nas minhas mãos. E quantas vezes a gente não tem a nossa vida nas nossas mãos? E assim, gente, é raro, viu? Sabe, a gente ter a nossa vida nas nossas mãos, tomar as rédeas da nossa vida e fazer escolhas por nós. Fazer escolhas que nos levam a ter uma vida de realização, a nos sentirmos realizadas, porque tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver, muitas vezes, porque eu fazia escolhas baseadas nas dores da minha mãe, querendo salvar a minha mãe, né? Como eu já contei pra vocês, eu tinha raiva do meu pai, então eu tinha um ciclo, gente, de escassez. Então, todos os meus funcionários da loja me roubaram, só pra você ter uma ideia. Então, eu carregava todas essas crenças e essas posturas que me impediam de ser realizada, de seguir. Mas foi só depois que eu tomei esse conhecimento, né, que eu soube desse conhecimento, que eu passei pela minha jornada de uma forma profunda, e foi lá na formação, que eu posso ajudar vocês nessa caminhada também. E já ajudei muita gente. Porque logo depois da formação, eu voltei para consultório, né? Então, nesses 7 anos, milhares de pessoas constelaram comigo, milhares de pessoas em consultório, e grupos, e workshops, enfim. E eu sou muito, muito, muito feliz e grata por isso. Só que eu precisei primeiro olhar para as minhas origens, olhar para as questões que eu vinha carregando e que eu venho até hoje, que estava impedindo de eu ser realizada fazendo o que eu amo, gente. E eu amo fazer o que eu faço hoje. Amo. Me sinto muito feliz e muito realizada. Então, como eu já trilhei esse caminho,
eu posso ajudar vocês também nessa caminhada. E muitas vezes, gente, alguém aqui já se percebe assim, fala assim, Paula, eu tenho tanto potencial, sabe? Eu tenho muito potencial, eu estudo muito, eu me dedico muito, mas parece que a coisa ainda não flui como eu gostaria. Porque nós temos que trabalhar todas essas questões em conjunto, né, gente? Às vezes nós estamos, e como eu percebi, eu fazia escolhas baseado em lealdade à minha mãe. E o pior, em lealdade ao que a minha mãe não viveu. Gente, quantas áreas profissionais foram escolhidas também de acordo com o que a família quis, né? Então, tem questões que vêm diretamente e indiretamente do nosso sistema familiar. E aí foi na formação. Foi quando eu fiz a formação, na época, né, há 8 anos atrás, foi que depois de que terminei, eu fiquei 1 ano lá, voltei para consultório, comecei grupo de constelação, igual eu falei pra vocês, eu não sabia que eu tinha o dom de comunicação. Gente, e eu vou falar, alguém aqui se percebe uma pessoa tímida? Alguém aqui era... Gente, que dia que eu ia abrir uma câmera? Que dia que eu ia pegar o microfone e falar pra muitas pessoas? Gente, eu morria de vergonha. Era muito insegura. Alguém aqui se identifica? Eu era. Insegura pra caramba. E outra coisa, eu vou falar outra característica pra vocês. Olha só o depoimento da nossa amiga aqui, ó. Eu era muito insegura e eu era muito rígida. Gente, sabe aquela mulher rígida, aquela mulher tratou, aquela mulher controladora? Eu. A Marciana falando, eu. Ah, a Marciana falando. Então, e não é que todo mundo vai chegar, precisa disso, precisa palestrar, precisa chegar, mas a exposição, a gente vai expor, a vida é feita de exposição. Seja dentro de um relacionamento, né? A comunicação, gente, é algo fundamental se a gente quer viver relacionamentos saudáveis. E eu tinha todas essas dificuldades, todas. De expor, muito tímida, muito fechada, muito rígida, muito controladora. Queria as coisas só do meu jeito, falta de pai. Eu era assim com meu pai. Se eu era assim com meu pai, como é que eu ia ser comigo e com as pessoas à minha volta? Entendem? Então, gente, e hoje eu tô trabalhando, e quando a gente tem esse masculino ferido, o nosso feminino fica ferido também. E é onde a gente se torna essas mulheres fazedoras, tratoras, e no fundo, somos inseguras. As mulheres fazedoras e tratoras, no fundo, tem uma insegurança por trás, porque falta ali um masculino saudável. Falta uma conexão saudável com o nosso pai, né? E aí a Paula falou o seguinte, sinto que minha vida tá errada desde que eu nasci até hoje. Eu digo que sou antissocial. Pois é, Paula, mas até quando você vai ficar com essa crença de que você é inadequada, né? Porque que minha vida tá toda errada. Da onde que isso vem, Paula? E nós podemos olhar e descobrir isso, né? E às vezes ela vem de uma crença, por exemplo, eu vou dar um exemplo, às vezes não é, né, gente? Mas eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Às vezes pode ser que quando olha só, gente, a gente tá carregado de memórias, né? E essas memórias formam o nosso emocional, o nosso campo interno de informação, o nosso inconsciente, né? E essas memórias estão registradas a nível muito profundo, por isso que a gente precisa de uma formação, de uma constelação, de uma terapia, pra gente ter um profissional que vai ajudar a trazer isso pra sua consciência, e quando você descobre da onde isso vem, aí isso pode mudar. Então, quando você descobre a origem disso, desse sentimento que minha vida toda tá errada, porque se você tá falando isso, é esse sentimento que você tem dentro de você. E aí você vai atrair automaticamente, porque é uma crença que você tem, pessoas, situações e circunstâncias que vai reforçar que sua vida tá toda errada. Desde quando eu nasci. E aí, como eu tava falando pra vocês, às vezes, essa crença vem de que, por exemplo, a mamãe quer muito ter um filho homem. Dá um exemplo aqui pra vocês. Não sei, não conheço a Paula, né? Enfim. A gente poderia investigar mais isso numa constelação, numa terapia, né? Enfim, na formação, que é mais profunda. Mas, por exemplo, a mamãe da Paula queria muito um filho homem. E ela fala, gente, eu quero um filho homem, eu quero um filho homem. E fica naquela expectativa. E aí, quando vem uma filha mulher, ela fica totalmente frustrada, né? Isso acontece mais do que a gente pensa.
E aí dentro das emoções dessa criança, desse feto, desse bebê, porque a gente vem trazendo memórias desde a nossa concepção, dentro desse bebê ela fica achando que ela é uma pessoa errada, que ela não deveria ter nascido, que ela nasceu de forma errada, que ela veio de forma errada. E aí fica vibrando nessa crença ainda, tá? Uma das questões pode ser essa, de que sinto que minha vida é desde quando eu nasci, então, né, desde lá. Ou às vezes teve algum processo de rejeição na barriga da mãe. Então essa pode ser uma das questões, mas a gente só vai saber de uma forma profunda numa constelação. Ou na formação, né? Enfim, quando você tomar conhecimento. E aí quando você toma conhecimento, Paula, você ressignifica. A gente ressignifica, principalmente numa terapia. E aí você ressignifica esse sentimento que você tem, que você descreveu aqui, que desde o seu nascimento, né, que sua vida é errada. Então, a vida é toda errada desde que eu nasci. Então, eu dei esse exemplo para vocês. Às vezes, você tem esse sentimento porque você herdou isso lá da tua avó. Também pode ser uma outra questão. A vovó se sentia inadequada, sentia que nada dava certo, que ela não era capaz. Porque isso traz para nós, gente, crença de incapacidade. Então, eu sou antissocial, né? E aí é uma pessoa que se isola, que tem dificuldade de relacionamento. E aí, como é que vai se sentir uma pessoa realizada? Só que você pode. O bom disso tudo, gente, é que a gente pode. Pode sair dessas crenças. Pode ressignificar essas posturas. Né? Só que existe uma caminhada. Existe um processo. Existe camadas emocionais que a gente vem carregando, para que você consiga acessar, só que com a constelação a gente vai na camada mais profunda, né? A gente consegue acessar isso, trazer para a consciência, aí sim, você hoje como adulta pode mudar e pode se sentir uma pessoa certa, sendo quem você é. Amando, e assim, mesmo que a sua mamãe ou uma mamãe, por exemplo, fala que queria ter um menino e vê uma menina e de uma certa forma rejeita, isso da consciência da mamãe, né? Isso vem da consciência da mãe, dessa mãe. Isso traz consequências? Traz, mas não é determinante. E isso só continua reverberando se você continua mantendo essa crença. Porque olha só, olha o que essa filosofia de vida nos ensina. Olha isso, gente. Eu acho que isso aqui já pode cair a ficha de muita gente. Tá. Porque tem muitas pessoas que chegam cheias de histórias, né? Aí chega pra nós presa nas historinhas, nas histórias. Ah, tá, então minha mãe não me quis, tá vendo? Porque ela queria um homem, por exemplo. Então eu me sinto inadequada, né? Dá um exemplo aqui pra vocês. Só que mesmo assim, mesmo ela querendo um homem, ela disse o sim e deu a maior permissão. Aí que você vê que é uma mãe que ama. Porque mesmo ela querendo um homem, veio uma mulher e soube que era uma mulher, enfim, ela deu a permissão para você estar aqui na vida. Gente, e dentro dessa filosofia de vida sistêmica, nós aprendemos e trabalhamos a olhar, né? Aprendemos a olhar o essencial. A tomar o essencial. Aí sim a gente tem força para seguir, entende? É claro que tem coisas que têm raízes mais profundas, que é como eu tô falando para vocês. Precisa de um acompanhamento. Mas você tomando essa consciência, aí sai das histórias. Sai das histórias. Que história? Ai, minha mãe me rejeitou, tá vendo? Ela queria um homem e veio eu mulher. Então eu fico vivendo a vida até hoje me sentindo inadequada, me sentindo uma errada. Porque foi um erro eu vir mulher. Só que não, gente, a gente não veio mulher, e mesmo vindo mulher e sua mãe querendo homem, ela permitiu que você estivesse aqui. Então quer dizer, né? O essencial. Não atendeu às expectativas da sua mãe, mas mesmo assim. E você não tá aqui também, esse filho ou essa filha que não veio mulher no lugar de homem, ou veio homem no lugar de mulher, enfim. Não tá aqui pra atender a expectativa de ninguém. Né? E aí a gente vê, gente, que tem duas posturas que eu vou falar, que trava, né? Aqui nós vamos falar 3, mas eu já vou falar de 2 porque elas estão interligadas, que impede a gente de viver uma vida realizada. Porque, gente, tá tudo bem uma mãe querer um filho homem, ou querer uma filha mulher, tá tudo bem ela querer os desejos dela. Só que a gente não tem uma lição disso aqui pra nós, acredito eu, é a gente saber que a gente não tem controle de tudo na vida.
né? Que a gente não controla tudo, gente, que a gente não tem o controle total. E quando a gente quer ser controladora, né? Com a mulher controladora, que vem também de uma mulher perfeccionista, é uma pessoa que não consegue ser uma mulher ou um homem também, né, gente? Realizados. Então, perfeccionismo que tá ligado com controle são duas posturas que nos atrapalham a viver, que nos atrapalham, né? Não atrapalham a viver de forma realizada. Porque, sim, igual eu falei, isso, gente, a gente leva para qualquer área da nossa vida. Porque a pessoa que tem controle, ela quer controlar tudo, ela quer tudo do jeito dela. E até isso. Às vezes a mulher tem o desejo de ter um filho homem, e veio uma mulher, cara, é com gratidão que a gente tem que falar, ok, Senhor, ok. Existe algo maior aí que conduz tudo isso, e eu tô aqui aberta para receber o que vier. Também. Então, pra gente ver que é quando a gente entra nessas duas posturas, gente, né? Perfeccionismo e controle são duas posturas que impedem a gente de ter uma vida realizada. E aí nós temos que investigar quais são as causas sistêmicas que então tá fazendo com que você tenha essas posturas. O perfeccionismo, né? Aquela pessoa que e o perfeccionismo muitas vezes paralisa a pessoa. Né? Porque ela acredita nisso, ela acredita que ela tem um controle e que as coisas têm que sair tudo certinho, bonitinho, do jeito que ela idealizou. E nem sempre sai. E às vezes a pessoa nem faz, nem ousa, não tem a ousadia, não tem a coragem, porque o perfeccionismo que tá por trás é o medo de errar. Só que esse medo de errar, gente, pode vir lá de trás de uma mãe, de um pai, às vezes muito controladores, né? Que nós tivemos, às vezes, mais agressivos. E só que a gente hoje pode investigar. Porque, às vezes, a mamãe e o papai também teve papais assim, vovôs assim, enfim. Aí é um padrão. Né? Só que tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, a gente hoje, com uma consciência e com os recursos que nós temos hoje, que os nossos pais não tinham, nossos avós, nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. Entende? E aí, gente, é necessário esse conhecimento sistêmico, é necessário saber sobre essa filosofia de vida sistêmica, é necessário trabalhar essas questões. Porque o erro, gente, ele faz parte da vida, nós vamos errar. Oh, meu Deus, quem é o alecrim dourado, né? Eu achei que eu era. Gente, é engraçado, por mais que eu tive muitos negócios, eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito de arriscar, mas eu queria ter o controle. E aí que eu me ferrava. Porque a pessoa que quer que eu ter o controle também tem dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de receber algumas eu vi o Thiago Brunet falando sobre isso. Se você quer crescer na vida, você tem que aprender a receber retaliações. E, gente, retaliações não são críticas. Porque às vezes você recebe uma crítica de uma pessoa que não está construindo nada e que não construiu nada, e aí é uma crítica. E quantas vezes nós paralisamos diante da crítica? Por quê? Porque estamos buscando por aprovação, reconhecimento dos lugares errados, né? Por questões sistêmicas também. Então é uma coisa eu contratar uma pessoa, tá com uma pessoa que já caminhou onde eu caminhei, né? E já conseguiu galgar e tá ali falando, Paula, não fala assim. Paula, é esse caminho que você tem que seguir. Paula, não posta mais isso. E eu falar, não sabe de nada. Uma pessoa que já tem a competência, que já tem o conhecimento. Só que se muitas vezes nós somos perfeccionistas, se a gente tem medo de errar, a gente fica fechado, né? As retaliações nesse sentido de mentores, de pessoas que podem nos ajudar a caminhar e a crescer mais rápido. Seja bem-vindo, Carla, minha irmã Adriana, entende? Só que isso, gente, muitas raízes dessa dor de perfeccionismo, controle, necessidade de aprovação, né? Tá tudo conectado, tá? Os dois que eu tô falando é isso. Necessidade de aprovação, perfeccionismo atrapalha a gente de ter uma vida realizada. E a gente não consegue sair do ciclo de frustração. Porque a gente tem medo de errar. E aí quando a gente vai investigar de uma forma mais profunda,
né? Alguém do seu sistema familiar, do meu sistema familiar, foi muito criticado lá atrás por nós, sabia? E às vezes é papai. E aí a gente vai, né, tomando todas essas questões, essas crenças, essas posturas para nós, e a gente impede, gente, que nos impedem, né, de seguir de uma forma mais realizada. Então a gente precisa trabalhar o perfeccionismo, a gente precisa trabalhar a necessidade de controle, que na necessidade de controle, gente, como eu falei para vocês que eu tinha, a rigidez, dificuldade de receber retaliação, de receber direções, de falar, né, de reconhecer os próprios erros. Porque errar faz parte. E para eu crescer na vida, a gente sabe que vai errar. Gente, quando a gente reconhece isso, fala, não, gente, eu posso errar. Isso fica muito mais leve. Eu sei que eu vou errar, né? Ou alguém aqui, igual eu pensei que eu era, um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Agora, a pessoa que ela tem sucesso mais rápido com realização é aquela pessoa que erra mais rápido e aprende mais rápido. Ela erra e ela aprende. Gente, ela erra, ela aprende e ela segue. Ela erra, ela aprende e ela segue. Porque tem uma outra questão também, né? Quantas vezes nos paralisamos diante de críticas, né? Porque estamos ainda buscando sermos perfeitos. Mas quantas vezes paralisamos diante de crítica, gente? É de pessoa que nunca construiu nada. Do que eu quero construir, esse é o problema. Então lembra, por quê? Porque estamos buscando o perfeccionismo. Estamos buscando, né, sermos perfeitos. E lembra, anote isso aqui. Sabe o que verdadeiramente temos que buscar nessa vida? Gente, sabe o que verdadeiramente nós temos que buscar nessa vida? Não é ser perfeito. Não é. Quem busca a perfeição, busca pela morte. Uau! Eu acho essa frase do Bert muito forte. Porque é isso, se eu busco a perfeição, eu busco pela morte. E aí querem uma outra frase? Só os imperfeitos evoluem. Então, gente, o que a gente tem que buscar aqui é progresso e não perfeição. Eu progredir dia a dia um pouquinho mais. Então eu vou, erro, aprendo, vou mais um pouquinho, aí tem minhas dificuldades, meus erros, aprendo. Então é progresso, evolução e não perfeição. E dentro desse progresso existem erros, existem desafios. Existe. Mas é como eu falei. E um dos meus mentores que trouxe essa frase uma vez, eu falei que interessante, né? Porque o perfeccionista tem medo de errar. Só que o errar é humano. Permanecer no erro já é burrice. Então a gente erra, a gente aprende com ele e vai para um próximo nível. E é assim. Nesse próximo nível, que vão ter novos desafios, eu vou me capacitando, e, né? Cometendo alguns deslizes, alguns erros, eu aprendo com isso, aí eu vou para o próximo nível. Então o que a gente tem que, né, ter e buscar é o progresso. E dentro desse progresso existe um processo. E dentro desse processo existem, né, erros. Não é alto e baixo, gente. Mas existe, né, alguns erros, sim. Porque nesses erros eu vou olhando, se eu desenvolvo esse olhar, eu vou amadurecendo. Eu vou evoluindo. E eu vou progredindo. Só que o que muitas vezes impede, né, a gente desse progresso são crenças sistêmicas, familiares, crenças que a gente vem carregando, igual eu dei um exemplo para vocês, né, da nossa colega, da nossa amiga aqui, que falou que ela se sente uma errada. Da onde vem isso? Como é que ela vai progredir se sentindo uma pessoa errada? Como é que eu vou progredir dessa forma? Perfeccionista, como é que eu vou progredir no controle? E aí, gente, quero falar para vocês de uma terceira postura que impede a gente de viver uma vida realizada: o egoísmo. É quando a gente olha somente para nós em primeiro lugar, somente para nós não, gente.
E as pessoas, elas fazem muita confusão em relação ao amor próprio com egoísmo. Quando a gente fala em se amar primeiro, é porque assim, a gente não dá o que a gente não tem, né? Então, eu preciso... Sabem quando a gente tá fazendo uma viagem de avião? Quando a gente tá fazendo uma viagem de avião? Aí sabe quando o aeromoço lá e os aeromoças vão dar as instruções? Aí eles falam o seguinte: no caso de turbulência, quando se cai a máscara, você morre e dá primeiro pro outro. É assim, né? Eles falam, aí você morre, aí dá a máscara primeiro pro outro. Aí depois, não. Você põe a máscara primeiro. Depois, isso é o autocuidado. A gente se cuidar, isso é amor próprio. Agora, eu querer as coisas, buscar ter as coisas, buscar conquistar as coisas somente em benefício próprio, somente para mim. Gente, primeiro para mim, ok, porque eu preciso estar próspera, pra eu ajudar a pessoa. Só que é meio que a gente caminha junto. Eu tenho ajudo, né? Então, quando a gente tem essa consciência de sim, eu preciso, eu mereço ter o melhor, eu quero ter o melhor, eu busco ter o melhor pra mim primeiro, sim, né? Porque como é que eu vou dar algo que eu não tenho? E muitas vezes a gente entra num processo de sacrifício, que isso traz dor, bloqueio e frustração. Eu dou o que eu não tenho, eu tenho que me sacrificar pelo outro. Só que isso é um amor, gente, também aprendido. É um amor aprendido. Que a gente viu lá, muitas vezes, lá atrás, ó. Quem será? Quem será que muitas vezes a gente viu lá atrás? Elas, principalmente, se sacrificarem. E sabe, a gente entra muitas vezes no amor que a gente chama, na sistêmica, de amor cego. E aí não é você só se sacrificar por outro, não. Gente, quando entramos no amor cego, que a gente chama na sistêmica, a gente entra no amor que a gente adoece pelo outro. Que a gente muitas vezes quer morrer pelo outro. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Só que como são processos muito inconscientes mesmo, a gente só consegue mudar essa dinâmica através de uma formação ou através de uma constelação, terapia dentro dessa filosofia de vida sistêmica. Porque são dinâmicas inconscientes que acontecem, que Bert percebeu, que ele chamou de o amor cego, que é isso. Muitas vezes, se você está repetindo histórias de dor da tua mãe, das tuas avós, dos seus tios, das suas tias, dos bisavós, das bisavós, tataravós, a gente está no amor cego. E aí é quando a gente começa a fazer isso aqui, ó, andar em círculo. Seja em relacionamento, seja no financeiro, né? Na vida amorosa, na vida financeira, no trabalho, na sua saúde. Uma vez eu assisti uma palestra do rapaz falando assim, gente, eu desenvolvi câncer na garganta e meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, meus tios tiveram câncer, olha isso. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não tem consciência de que nós estamos aqui repetindo padrões, entrando no amor cego. Então esse rapaz, de forma inconsciente, ele estava no amor cego. Ele estava no amor cego em relação aos homens do seu sistema familiar. Porque ele era o quinto que teve câncer. Só que e na garganta, gente, ele, olha só que doido. Ele era um jornalista. Ele era um repórter, se eu não me engano, da Globo. Foi uma palestra que eu assisti em São Paulo. E aí ele desenvolveu um câncer, mas assim, em lealdade, nesse amor que a gente chama de amor no sacrifício, amor no cego, que é meio que assim, inconscientemente acreditamos que se a gente adoecer, que se a gente passar pelas mesmas dificuldades e desafios que os nossos pais passaram, a gente livra eles disso. Só que aí nós estamos numa postura muito ainda infantil, porque, né, de atender as expectativas que não foram atendidas ou viver as dores, repetir as dores do nosso sistema familiar. Só que é mais comum do que a gente pensa, gente. É mais comum do que a gente pensa. Principalmente se é adotada uma postura de exclusão
ou se é adotada uma postura de julgamento, ou se é invertido a ordem. E eu só fui saber disso na formação. Que eu lembro que a Marta virou pra mim e falou, se você não quer desenvolver artrite, artrose igual sua mãe, muda o seu olhar em relação a ela. Para de ser arrogante e ter dó dela. Eu iria entrar no amor que a gente chama de amor cego. E dentro da filosofia sistêmica, gente, a gente coloca em ordem, nos colocamos em ordem, dentro do nosso sistema principalmente familiar, e a gente entra na postura do amor que flui. No amor que flui. E aí, se tem repetindo padrões, graças a Deus, esse rapaz também do câncer, ele conseguiu curar, tanto que ele estava lá no palco contando, né, essa história. Mas de forma consciente, quando a gente nos desenvolve, a gente pode curar muito mais rápido. Porque a gente toma consciência, muda a postura e muda. Toma consciência, muda a postura e muda. E aí é meio que assim, ó, chega. Em mim já deu, em mim esse padrão acaba. Em mim esse padrão acaba. Mas se eu tô aqui, muitos de nós, como eu estava, a gente vive no automático. Muitas vezes nós nem sabemos que estamos aqui no amor cego, no amor, no sacrifício, na lealdade. Se a gente não trata, e o pior, se não trata, isso vai sendo passado para frente. Isso vai sendo passado para os filhos, isso vai sendo passado para os netos, né? Até que alguém pode olhar e mudar isso. E que esse alguém seja a gente. Nossa, gente, e foi muito importante pra mim, assim, foi muito libertador quando eu tomei essa consciência e consegui também mudar essa postura com a minha mãe e faço isso até hoje. E com meu pai, né? E com meu avô também, numa constelação surgiu aí que eu tava em lealdade, nesse amor cego com meu avô materno. E eu nem sabia, porque ele morreu, eu era criança, mas não interessa. E é essa a dúvida de muitas pessoas. Ah, mas já morreu, não conheci, então não... Não, tá dentro de nós. Todas essas memórias, todos os comportamentos, tá dentro de nós. Inclusive ontem, na aula, né, que eu fiz com os alunos, a gente tava falando de consciência e cultura. Consciência, gente. Cultura, na verdade, é uma consciência. E aí uma das alunas até deu um depoimento, assim, né? Trouxe uma visão muito interessante, porque ela mora aqui nos Estados Unidos já tem 24 anos. Interessante, né? Ela veio pra cá pequena e agora tá retornando pro Brasil, assim, vai ficar um pouco mais no Brasil e menos aqui. Isso é muito comum. Ela fala assim que lá no Brasil, como somos apegados, né? Principalmente aos pais. Então lá no Brasil somos muito apegados. E ela falando que aqui, desde novo, os americanos, eles já são trabalhados, né? E aqui, gente, tem hotéis muito bons para abrigar os pais quando eles estiverem velhos, na velhice. Ela falou que interessante. E no Brasil, se um filho, né, leva o pai, às vezes, para um hotel, para algo assim, é visto como abandono. Mas aqui nos Estados Unidos isso é muito comum. E que interessante, né? Porque aí os filhos vão, crescem, vão para a própria vida, prospera. E aí pode dar o maior conforto para os pais aqui. Né, em hotéis, em lugares bons que vão cuidar melhor dos pais do que muitas vezes nós que entramos numa postura de salvador, de salvadora, de dó. Eu falo porque eu entrei e a gente adoece junto. E quantos filhos que ainda nem saíram da casa dos pais ainda, já com 40, com 50 anos, né? Não despertou porque ainda tá nessa postura de amor no sacrifício, de compensação, de devolver. E aí, gente, tudo isso nós trabalhamos juntos e juntas para que a gente possa entrar em ordem e a vida possa fluir e a gente possa viver uma vida mais realizada, mais leve e assim verdadeiramente honrar esses pais. Honrar nossos pais, honrar as dificuldades que eles passaram e sair desse ciclo de repetição, de amor cego. E na formação, gente, nós olhamos para isso de uma forma mais profunda. Nós entendemos como essa dinâmica que todos nós, praticamente todos nós, entramos nas lealdades familiares, repetindo dores e padrões, que vocês agora tomaram uma consciência que é o amor cego. Então todos nós tomamos essa consciência e trabalhamos de forma profunda essas questões, para que a gente possa ir além,
para que a gente possa crescer, amadurecer, prosperar e assim verdadeiramente entrar numa postura, gente, do amor que flui. Essa é uma postura. E aí a vida pode ser passado para frente. Que lindo, né? E sermos pessoas principalmente realizadas. Sermos pessoas realizadas. Principalmente para quem quer ter filhos, quem tem filhos também, e não só filhos, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho filho, mas tem sobrinho. Né? Então, gente, isso é fantástico, isso é libertador. Se eu quero deixar, o que eu quero deixar para os meus filhos? Para os meus netos, para os filhos, para os netos. E para quem ainda nem tem filho, então assim, aí que tem que pensar mais ainda. Porque a gente tem esses recursos e esse poder de deixar um legado, né? Legados, assim, de muito mais leveza, muito mais prosperidade e realização do que eles tiveram lá atrás. E lá atrás, sermos gratos e honrá-los, sendo hoje felizes e realizados, gente. E é possível. E a nossa formação, gente, que eu já vou finalizando aqui, o nosso café sistêmico de hoje, eu abri novamente as vagas, né? São poucas vagas. Então, eu abri novamente as vagas para que você possa estar com a gente nessa turma. Eu vou fechar agora no final de agosto, ou quando se as vagas forem preenchidas também, já estão sendo preenchidas, alunos estão entrando. Vou finalizar essa turma e tá fantástica. Gente, completamente online, você pode assistir da tua casa, né, as aulas gravadas, os encontros presenciais comigo. Aqui nós ficamos mais ou menos meia hora, 40 minutos, só ontem foi 2h30, então ali, ó, de conteúdo, de perguntas, de tirar dúvida, e além dos encontros ao vivo, as aulas gravadas, gente, você vai poder constelar também, fazer constelações. E além de livros, filmes, tudo para ajudar você a se tornar a sua melhor versão. E se tornando a sua melhor versão, poder viver uma vida com muita realização. Até rimou, gente, não foi proposital não, né? Com muita realização, que é o que eu desejo para nós e eu tenho certeza que eles lá atrás também desejam. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossas tias, todos eles, todo o sacrifício que eles passaram tem que valer a pena. E não vai valer a pena se a gente só que tá aqui repetindo, gente. Eu falo por experiência própria, né? Então, precisamos honrá-lo, ok? Então, gente, no link na minha bio, tá lá, vocês podem ir lá. Tá lá, formação em terapia sistêmica. Clica lá, que cai direto no WhatsApp. Né? Tem também constelação, terapia, enfim. Mas a formação ela é completa. Então, você pode ir lá no link na minha bio, né? Ou então, você escreve aqui nos comentários, né? Tanto aqui do Instagram quanto do YouTube, porque essa live também vai pro YouTube. Escreve formação aqui, quero saber mais sobre a formação, ou só formação, que aí eu vou ter o maior prazer de atender vocês. E também, gente, além de escrever formação, escreve o que é essa, né? Qual foi a ficha que caiu para você desse nosso café sistêmico de hoje. Tô muito feliz em retornar aqui com vocês, muitas novidades chegando também. Mas a nossa formação, gente, não fique de fora, não adie a tua vida mais. Não adie as decisões, sabe? Você tem que chega em mim agora, ó, todas as frustrações. E eu vou me trabalhar e deixar para trás esses 3 fatores que impedem, né, que nos impede de ter uma vida realizada, que é o perfeccionismo, o controle e o egoísmo. Gente, é o que eu tava falando, o egoísmo nos impede tanto de amplitude, né? Então, o egoísmo no sentido de querer as coisas só pra mim, de buscar só olhar pro meu eu-bigo, né? Então, eu quero, né? Posso ter tudo o que eu quiser, mas que seja também para beneficiar outras pessoas, para eu ajudar mais pessoas, para eu transbordar na vida das pessoas. Isso é uma postura muito de adulto. Dentro da formação, tem uma das aulas que a gente gravou sobre vida profissional. Inclusive, o dinheiro vem, gente, através de uma troca. Tem um módulo lá sobre dinheiro também, né? Exercícios, conteúdos, fantástico.
E a gente pode, e o dinheiro, ele vem para nossa vida e ele prospera através de uma troca, né? Então eu faço algo e recebo por ele. Então nisso, o dinheiro, ele ganha força na nossa vida e ele pode crescer. Alguém faz algo por mim e eu pago por isso. E assim a gente pode crescer. E uma pessoa que ela tá presa na criança, no egoísmo, porque a criança que quer o trem só pra ela, né? É só pra mim, o doce é só meu e eu quero só, né? É a criança. Se a gente vê uma postura de uma criancinha mesmo, ela quer o pirulito só pra ela, a maioria das vezes. Ela quer o docinho só pra ela. Ela quer. Tá, e tá ok, ela tá no momento certo. Ela tá no momento que ela só precisa receber. Né? E só precisar receber, gente, não é dar tudo, não. Mas quando a gente tá na infância, é o momento da gente receber mesmo. Quando a gente se torna adulto, é aí que a gente precisa trocar. Mas se faltou algo lá atrás, se eu acredito que na minha criança não recebeu o suficiente, eu vou ir para minha postura adulta, eu vou querer só receber. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que entra nessa postura e não consegue ter realização. Por exemplo, se eu começo a trabalhar numa empresa, por exemplo, e se eu tenho ali, ó, questões sistêmicas lá da minha infância, bloqueios e dores da minha criança, eu vou chegar numa empresa e vou querer saber quais são os meus direitos, em vez de querer saber quais são os meus deveres primeiro. Então, eu vou querer saber quais são os meus direitos. O que eu vou ganhar aqui primeiro? Antes de eu saber quais são os meus deveres. Será que eu tenho competência necessária para aqui estar servindo essa empresa? O que eu preciso melhorar? E aí, quando eu ofereço, aí eu recebo. E quanto mais eu ofereço, mais eu preciso receber. Que a riqueza, ela acontece na nossa vida através de uma troca. Agora, se eu lá na infância acredito que não recebi ou não recebi o suficiente, aí eu vou entrar numa postura adulta e de um relacionamento é a mesma coisa. Vou querer só receber. Gente, aí não tem uma vida realizada com essa postura ainda. Ok? Mas estamos aqui para juntas olharmos para tudo isso, ressignificarmos tudo isso e juntas nos tornarmos pessoas onde nós vamos trabalhar essas questões, esses bloqueios e travas sistêmicas familiares e nos tornar, e despertar e sermos a nossa melhor versão. Aí sim, gente. E lembra, ser a melhor versão não é ser a versão perfeita. Não. Não é ser uma versão perfeita. Mas ser uma versão mais evoluída, ser uma versão mais madura, ser uma versão mais segura e mais feliz e mais realizados. Que tal? Não é ser perfeito, não, gente. Deus me livre. Eu já busquei isso. Né? Mas aí tratei minhas questões sistêmicas e estou aqui. Errando, aprendendo, crescendo, desfrutando. E assim estamos indo. Então vamos juntos. Quero ver vocês nessa formação. Me chame aqui no direct ou digite formação aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de atendê-los e ver vocês nessa turma que tá incrível. E lembra, as vagas são limitadas e também somente esse mês. Né? Vou finalizar essa turma ainda esse mês. Gente, beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Amo demais estar aqui com vocês. Segunda-feira iremos voltar com o nosso café sistêmico, segunda, quarta e sexta. E vão ter outras novidades lá no meu canal do YouTube também. Mas um final de semana de muita presença de Deus, muita alegria, muita paz, muita prosperidade, muito amor fluido na tua vida. Nos encontramos na segunda-feira.